Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com a lição 188 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem. Hoje a lição trata da iluminação e ela diz: a paz de Deus está brilhando em mim agora. E já começando aqui o primeiro textinho da lição para a gente fluir na nossa reflexão, ela diz o seguinte: por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. A iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. A luz não é desse mundo, mas tu, que és portador da luz, também és um estranho aqui. A luz veio contigo do lar onde nasceste e ficou contigo porque é tua. É a única coisa que trazes contigo daquele que é a tua fonte. Ela brilha em ti porque ilumina o teu lar e te conduz de volta ao lugar de onde veio e onde tu estás em casa. Olha que interessante esse primeiro trecho da lição, que é o capítulo 1 aqui da lição. Eu achei muito bonito. Então aqui a lição está dizendo que o nosso processo de iluminação aqui é o reconhecimento de quem nós somos. E uma coisa que ela fala aqui também que é preciso, né, que a gente coloque isso na nossa mente diariamente para que a gente nunca se esqueça, é que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui. E aí quando você se olha na frente do espelho, você também pode dizer, olha, eu não sou o que eu estou enxergando na frente do espelho, mas eu estou isso que eu estou enxergando na frente do espelho. Então nós não somos a matéria, nós somos a luz que dá vida à matéria. E aí a gente pode trocar luz por espírito. Na sua essência, o espírito é apenas energia. Ele não tem forma, mas ele toma a forma de acordo com o seu processo. Então tem os anjos que que podem tomar formas diferentes. Se a gente olha, por exemplo, para os ensinamentos da Bíblia, para as histórias da Bíblia, existem anjos ali que apareciam que né? Quando você lê, você fala, nossa, mas é um anjo ou é um monstro? Não tem alguns seres que apareciam ali na Bíblia? Eram anjos, anunciadores. Então, essas energias, que é o Espírito, que é o Filho de Deus, essas energias inconsciências, elas tomam formas diferenciadas. A energia, o espírito que está experienciando aqui na Terra, tem as formas que a gente conhece aqui. O ser humano, essa forma do ser humano, que ainda assim, ele toma formas diferentes. Cada ser humano aqui, ele tem uma particularidade. Nenhum ser humano é exatamente igual ao outro. E aí tem o animal, e aí tem a árvore, e aí tem a pedra. Tudo pertence a essa energia, a essa luz. Então a gente vai nesse campo da criação, observando ela com um olhar mais profundo, a gente consegue compreender o que a lição diz a respeito da luz de quem nós somos, da essência de quem nós somos. E aí também a gente chega no entendimento de quem é Deus. Porque Deus criou tudo à sua imagem e semelhança. Ele não criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou tudo, absolutamente tudo. Porque ele se materializa e ele se manifesta de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua experiência. E de acordo também com o seu grau de consciência. Então, existem formas diferentes no universo todo, como existem graus de consciência diferentes no universo todo. E uma coisa bem interessante que eu quero ligar aqui com essa lição, eu estou estudando a Kabbalah. E dentro da Kabbalah tem todo o processo de evolução. Então, o ser, nós aqui estamos num processo de evolução. Nós somos um nível do processo de evolução.
E dentro do planeta Terra, o grau mais alto de evolução é o grau aonde a gente se torna uma hierarquia de anjos. Então, quando o ser ilumina, quando ele atinge a sua iluminação e ele parte desse plano, ele vai para uma hierarquia angelical. Então, ele subiu, né, passou deste nível de evolução de consciência e passou para um nível de consciência de uma luz representada por uma hierarquia de anjos. Então, nesta hierarquia de anjos, não se precisa mais de um corpo humano, de uma forma. Mas essa hierarquia, ela pode tomar uma forma se aquilo for necessário para o seu processo, para o seu trabalho, porque todos nós somos trabalhadores dentro do plano divino, dentro do plano do universo. Todos nós estamos cumprindo uma função. Seja qual for a hierarquia do ser, a hierarquia da consciência. Um animal, ele está cumprindo uma função dentro do projeto de evolução. O ser humano também, os anjos também, os demônios também, os extraterrestres também, o planeta Terra também. Tudo são seres vivenciando processos de evolução dentro de níveis de consciência. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, compreender, ainda que para muitas pessoas isso parece ser um negócio muito absurdo, mas sim, gente, daqui para frente os assuntos vão ser cada vez mais profundos neste âmbito do entendimento de quem nós somos. Então, o quem somos nós é uma pergunta que ela precisa ser respondida dia a dia. Então, dia a dia, a gente tem que entrar em contato com essa informação. Então, esquece aquela historinha de que você é essa matéria, de que você é somente aquilo que você vê na frente do espelho. Não, você não é. Isso é um grande engano. O que você vê na frente do espelho é só a pontinha do iceberg, sabe? A sua realidade do seu ser está escondida ainda. Para você que está nesse processo iniciando, né, o seu processo de autoconhecimento, que está se conectando agora com certas informações, o que você é muito maior, é muito mais absoluto do que apenas a imagem que os seus olhos físicos, que muitas vezes ainda os seus olhos físicos enxerga essa imagem de forma distorcida. Então, temos muito para aprender com relação a quem nós somos. Aqui, ele está falando da iluminação. Então, a iluminação é esse processo que a gente está fazendo de alta descoberta de quem nós somos, dos nossos poderes, daquilo que a gente tem de espiritual, daquilo que a gente tem que vai muito além desse planeta, que vai muito além dessa existência limitada, que dura 100 anos, que é a maioria aí, nem isso dura, 80 anos. Tem pessoas que chegam aqui e no dia seguinte elas já partem, porque dentro do processo delas, dentro da experiência que elas precisavam vivenciar, um dia nessa dimensão, nessa terceira dimensão, era suficiente. Então, nada no universo acontece por acidente ou por acaso. Tudo acontece de forma sincronizada e perfeita dentro do processo de evolução. Então, como que eu vou cumprir o projeto de iluminação do meu ser, de experienciação do meu ser e de evolução da consciência desse ser, se eu estou presa nas crenças, resistente às crenças, e eu não tenho essa abertura mental para aceitar que eu sou, aquilo que eu sei de mim é apenas a ponta do iceberg. Então eu preciso abrir a minha mente e mergulhar dentro do autoconhecimento para perceber quem eu sou de fato. E dentro desse processo entra
tudo aquilo que a gente precisa eliminar para a gente conseguir compreender essa luz dentro de nós. Porque uma coisa é você dizer que você é luz, e a outra coisa é você sentir essa luz, se comunicar com essa luz, usar essa luz para resolver questões da sua vida. Fazer a sua vida se tornar uma vida leve, em paz, tranquila, amorosa, mesmo em meio ao caos. Então, este processo, que é o processo que nós estamos fazendo aqui dia a dia. Então, hoje na lição, ele pede para a gente experimentar dentro desse processo a paz de Deus. Porque quando a gente fala dessa luz que somos nós, esta luz, e aí vamos chamar de espírito para ficar um pouco mais fácil, né? Esse espírito, ele não tem crença, ele não tem questões familiares para resolver, ele não tem dores, ele não tem nada disso. Ele é paz absoluta, amor incondicional absoluto. Então, todas essas questões da vida são questões apenas da natureza humana. Então, quando a gente sai daqui num processo de iluminação concluído aqui, ou seja, nos tornamos anjos, nós iremos ser trabalhadores para ajudar outras pessoas nos seus processos de evolução. Isso quando a gente consegue encontrar essa iluminação. Ou seja, limpar as crenças, perdoar, criar a sua realidade, sabendo que é o espírito. Curar, e aí curar tudo, curar todas as suas questões nesta vida, em vidas passadas, porque muitas vezes a gente veio aqui criar situações de vidas passadas, ajudar a cura do outro, contribuir para o planeta, contribuir para o mundo de uma forma geral. Ou seja, nós viemos aqui para trabalhar a cura e para servir. O nosso papel aqui é curar e servir. Curar a si mesmo e servir o outro no sentido de ajudar na cura do outro. Esse é o nosso principal papel aqui. Todo o restante, todas as outras coisas, ter um bom emprego, ter carro, ter viajar, ter um relacionamento, filhos, etc. Todas essas outras coisas são experiências que a gente faz aqui, que a gente cria aqui e que fica aqui. Porque dessas experiências a gente só leva as sensações que nós sentimos nessas experiências no nível da alma. Aqui no processo de iluminação, a gente está trabalhando no nível da alma. Porque as emoções, as dores, os sentimentos, as memórias são parte da nossa alma. Então aqui nós estamos curando a alma. O nosso processo de iluminação é curar essas memórias da alma. A gente só não se ilumina agora, no aqui e no agora, porque a gente tem tudo isso para cuidar. É o perdão que não foi dado, é o trauma da infância que ainda não foi ressignificado, transmutado, é uma doença física que foi gerada por conta de uma depressão, de uma ansiedade, de um medo. Imagina, o medo é um dos maiores bloqueios que impede esta alma de se purificar. Então, o nosso trabalho aqui é totalmente interno. O trabalho de iluminação é um trabalho interno, totalmente interno e totalmente no nível da alma, que é o nível da mente. Então, eu achei muito legal e eu digo para você, leia toda a lição, tá bom? Eu não vou conseguir ler ela toda, então eu tô trazendo uma explanação do meu entendimento dela, tá? E vou ler mais um pedacinho aqui. O brilho da tua mente lembra ao mundo aquilo que ele esqueceu. E o mundo restaura a memória a ti também. De ti a salvação se irradia, com dádivas incomensuráveis, dadas e retribuídas. O próprio Deus agradece a ti
que és o doador da dádiva. E com a sua bênção, a luz em ti brilha mais intensamente, somando-se às dádivas que tens para oferecer ao mundo. A paz do mundo nunca pode ser contida. Aquele que a reconhece dentro de ti tem que dar. Então aqui, olha só, existem pessoas na atualidade, e pessoas também, claro, pessoas que passaram e deixaram a sua história aqui no planeta, que só de você ouvir os ensinamentos dela, só de você, muitas vezes, ler aquilo que ela ensinou, os ensinamentos delas passavam uma amorosidade e uma paz infinita, que a energia dessa paz pode ser sentida até hoje. E existem pessoas, claro, na atualidade, que também, quando elas falam, quando elas se expressam, você consegue enxergar que essa pessoa, ela vive num nível de consciência que já é um nível de consciência onde essa essência de luz, ela já resplandece, então ela já brilha. Você consegue perceber esse brilho na pessoa. E você consegue também olhar para essa pessoa e ver que a forma como ela se comporta com o mundo e no mundo é diferente de uma pessoa que não chegou nesse grau de evolução. E aí, aparentemente, existe uma certa neutralidade ali na forma do sentir. E aí eu vou citar aqui uma pessoa que é uma pessoa que eu observo isso, que é o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, ele é um ser iluminado. Ele já é um ser iluminado. Então, ele é uma pessoa que quando ele passar dessa vida, né, quando ele sair desse plano, ele já vai para um plano onde ele vai ser um mestre ascensionado, ajudando outros seres, que é a mesma coisa que ele faz aqui na matéria. Ele já é um ser que ele trabalha em prol de apenas servir o outro. Mas quando você ouve, né, o Eckhart Tolle falar com aquela calma, com aquela tranquilidade, com aquela neutralidade, ele não se altera, você não vê ele alterado. E não é porque ele está em frente a uma câmera. A vida dele é assim. O estado dele é esse, desde que ele alcançou esse grau de elevação de consciência. E eu acho lindo olhar para o jeitinho dele, para a amorosidade dele. E tem outras pessoas também que têm esse mesmo comportamento do Eckhart Tolle. Então, quando você chega neste nível de evolução de consciência, você vive neste mundo sem se deixar ser dominado por este mundo. É como se você fosse o observador de todas as realidades, onde nenhuma realidade altera o seu nível de consciência. Isso significa que o ser compreendeu que essa realidade aqui, ela não é real. Ela não é real, ela existe apenas nesse plano. Ela já compreendeu que isso tudo aqui são formas holográficas criadas como um jogo, como se fosse um videogame onde historinhas estão sendo criadas o tempo todo para que este ser chegue nesse entendimento do reconhecimento de que ele não é essa historinha. Ele está essa historinha, mas ele não é essa historinha. Então, um ser como Eckhart Tolle, por exemplo, ele entendeu isso, ele sabe disso e ele vive nisso, porque ele já fez o seu processo de limpeza. Muito provavelmente, com certeza, não existe nada nele para ser curado em termos de emoções. Ele deve ter as suas questões para resolver no seu dia a dia, deve ter conta para pagar, deve ter tudo isso. Mas a forma como ele reage a tudo isso é diferente de um ser humano que ainda está adormecido ou tentando se curar das suas questões, das suas fantasias, porque
todas essas questões que a gente tem, que a gente precisa curar, ela só existe no nível da nossa mente, da alma, ela não existe no nível do espírito. Percebe como que é complexo o entendimento, sim, para chegar no quem nós somos, mas quando você compreende isso, você consegue compreender a unicidade da consciência de Deus, do Espírito e desses níveis de consciências que estão se experienciando no universo como um todo. Não só em um universo, mas em multi-universos, multi-realidades, realidades paralelas, dimensões, diversas dimensões. Imagina, é incrível, a criação é incrível. E hoje eu sei que a gente vai ter que se iluminar. Não existe outro caminho. Como disse o Cristo, existe só o caminho do meio. Somente o caminho do meio. O da direita e o da esquerda são distrações. São distrações que só travam o seu processo de iluminação. Mas a iluminação, ela é o único caminho que existe, que é o reconhecimento aqui de que você é a luz de Deus. Então, o que você acha? Diz para mim. Você acredita nesse processo de iluminação? Você acha que a vida termina aqui, acabou, acabou, não tem mais nada, morreu, morreu? Como que você está nesse caminhar, nesse despertar? É importante a gente fazer essas análises, a gente se perguntar. E para terminar aqui a lição de hoje, ele diz também o seguinte: senta-te quieto e fecha os olhos. A luz dentro de ti é suficiente. Só ela tem o poder de te dar a dádiva da vista. Exclui o mundo exterior e deixa que os teus pensamentos voem para a paz interna. Eles conhecem o caminho, pois pensamentos honestos, intocados pelos sonhos das coisas do mundo exterior a ti, tornam-se os santos mensageiros do próprio Deus. Então ele chama para meditação, ele chama para o silêncio, ele chama para o ouvir internamente, para que deixar que os pensamentos, quando você entra nesse estado de meditação, quando a sua mente se acalma, que esses pensamentos te conduza pelo caminho que vão te levar a sentir a luz dentro de você. E aqui ele dá um mantra no final da página da lição que diz: a paz de Deus está brilhando em mim agora. Que todas as coisas brilhem sobre mim nesta paz e que eu as abençoe com a luz que há em mim. Então, é fazer essa prática de perceber que realmente você não é nada que está no externo, mas você é apenas aquilo que existe internamente dentro de você. E quando você sentir essa paz absoluta através dessas práticas de meditação, que pode ser que não aconteça num dia de meditação, para você começar a sentir esta paz absoluta interna, este universo do espírito, você precisa praticar isso todos os dias, praticar meditação todos os dias. E não é só meditação, mas aqui a gente está falando da meditação. Mas praticar meditação, orar, contemplar, agradecer, perdoar, limpar. Então, quanto mais você praticar, mais você vai se aproximar dessa paz de Deus que brilha dentro de você. E quando você começar a sentir isso, você vai também desejar que o outro também saiba disso, saiba que isso é possível. E aí você vai começar a falar para o outro, falar para o seu parente, para o seu familiar, para os seus amigos, porque você vai querer que o outro também experimente dessa paz que você está experimentando. E, gente, é maravilhoso. São coisas assim que essa própria prática de você fazer meditação todos os dias, de você sentir mesmo a presença de Deus através do Espírito, da luz do Espírito, já vai te curando, já vai curar a ansiedade, já vai curar a depressão,
já vai curar a sensação de vazio, já vai curar a dependência emocional. Só o fato de você praticar meditação diariamente. E aí, se você colocar outras práticas, como o perdão, por exemplo, pode praticar o perdão através do Ho'oponopono. Existem várias práticas de perdão. Existem várias práticas que nos ajudam nesse processo de encontrar a luz dentro de nós, encontrar o universo dentro de nós, porque nós somos um universo. Nós somos um universo. Bom, eu fico aqui e espero que vocês tenham gostado dessa lição. Deixem perguntas, dúvidas, enfim, comentários. Eu vou gostar muito e eu espero vocês amanhã para mais uma lição. Um grande beijo.